pedido. Chega no WhatsApp a medida, eu quero isso, na linha, ele já fala a linha que ele acha que vai atender ele e a gente só manda o orçamento, tá aqui o orçamento. E espera que venda. Eu já participei de obras que foi fechada, que o cliente veio com orçamento Suprema e nós fechamos em Gold. Erro número 1 que separa uma serralheria que empata dinheiro daquela serralheria, fábrica de esquadria que lucra alto no mercado. E você não vai ficar nessa guerra de preço. Fala pessoal, estamos aqui trazendo um conteúdo riquíssimo para contribuir com você que é vidraceiro, serralheiro, está iniciando nessa trajetória, estruturando uma empresa, uma fábrica de esquadria. Nosso objetivo aqui na Acelera Squad é produzir conteúdo para poder potencializar o teu crescimento. Então não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir e também deixar o seu comentário pedindo mais conteúdos ou coisa do tipo. Beleza? Hoje nós temos um convidado aqui com a gente, extremamente bem gabaritado, uma pessoa que já tem uma vivência de muitos anos aí, eu vou falar só um pouquinho para deixar ele se apresentar. E nós temos uma temática muito importante aí para esse mercado, com o seguinte tema: de serralheiro a empresário, o que trava o crescimento da sua fábrica. Então não deixe de acompanhar todo o material, que eu tenho certeza que tudo que for falado aqui vai ser de muito valia para o seu dia a dia dentro da sua fábrica, beleza? Então, hoje nós temos aqui o Gustavo participando com a gente. Já trouxe ele aqui para a tela, vou passar a palavra para você, Gustavo, se apresente, fale um pouquinho aí com o pessoal. Quem é você? Fala, Júnior. Primeiramente, é um prazer receber esse convite para conversar contigo sobre esse assunto que a gente adora falar. Não tem hora e não tem momento para se falar de esquadrias, né? Então, falar um pouco do Gustavo. O Gustavo é natural de Chapecó, começou com 19 anos em uma distribuidora de perfil de alumínio aqui na cidade. E aos 21, já recebi uma proposta para poder estar indo para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, trabalhar em uma distribuição lá também. E aí seguimos esse trabalho por um bom tempo lá, e aí depois retornamos a Chapecó, também com uma proposta para trabalhar em esquadrias de alumínio. Aí sim, cuidar de uma programação, de entrega, produção, instalação e checklist de obras. Depois dessa empresa, acabei saindo dela também, fui para uma outra vidraçaria, que também trabalha muito com ACM, fachadas, portas, janelas, linha Suprema, Gold, então toda essa linha de esquadrias. Não fiquem preocupados com essa troca de trabalho, porque isso também faz parte para a gente ir adquirindo conhecimento, buscando novas oportunidades, sempre foi uma troca, buscando novos desafios. Então, sempre vim me desafiando dentro desse ramo em busca de crescimento e aprendizado. E aí, depois dessa vidraçaria, acabei voltando para Passo Fundo, voltei para lá trabalhar numa distribuidora de alumínio, por onde eu fiquei por 5 anos, e aí depois retornei a Chapecó com o nascimento da nossa nenê aí, a minha filha. Então a família toda daqui, a gente optou por voltar para Chapecó e nos instalar aqui para cuidar da nossa pequenininha aí perto da família e dos avós. E seguimos nessa trajetória toda dentro das distribuidoras. Desenvolvemos treinamentos, tanto de janela maxiar, como janela integrada, portas de giro, fachada PV2. Então, teve esses treinamentos dentro das distribuidoras onde eu trabalhei, que foi criando uma paixão dentro de mim cada vez maior de passar o conhecimento. A gente nunca sabe tudo, estou todo dia aprendendo, sou cercado de pessoas, de contatos que eu agradeço por sempre estarem disposto a me ensinar a cada dia, como eu também me dedico quando alguém me pergunta alguma coisa, quando alguém tem alguma dúvida. E hoje estou trabalhando em uma vidraçaria aqui em Chapecó, onde a gente trabalha bastante com a parte de beneficiamento dos vidros. Então, também foi um novo desafio, onde agora já entrei mais no ramo do vidro, se aprendendo cada vez mais do vidro. Então, tinha bastante conhecimento de perfis de alumínio, de linhas de perfis de alumínio,
aonde ia, como fazia, como encaixava, onde montava, e agora aprendendo mais sobre o vidro, sobre o beneficiamento de vidro, sobre carregar uma chapa, sobre cortar uma chapa, lapidação, bisotê, orgânico. Então, é um outro trabalho, assim, muito legal, mas sem deixar a esquadria de lado. Então, sempre estamos lidando também com esquadrias, sempre tem algum treinamento, alguma mentoria, uma consultoria, faço também orçamentos, levantamentos de obra, por exemplo, uma determinada esquadria fechou uma obra que eles acham que ainda não estão 100% confiante para passar o orçamento, para fazer o levantamento do material e não acabar fechando com prejuízo. Então, eu faço esse trabalho de levantamento de material, um acompanhamento todo, que para evitar aquele desconforto do cliente fechar a obra contigo e a hora que você começa a executar, começa a faltar perfil, começa a aparecer muitos percalços aí no meio do caminho que poderiam ter sido resolvidos antes. Então, é mais ou menos isso aí, a história do Gustavo no alumínio. Foi mais focado na parte de distribuição. Então, conheço bastante de perfis de alumínio, linhas, códigos. Então, a minha maior função era justamente fazer levantamento de material. Então, os clientes passavam só as medidas do que precisavam e eu passava a relação do material do que seria usado para montar as esquadrias. E agora estamos mais na parte da prática mesmo. Então, dentro dessa vidraçaria, estamos montando os processos, montando equipe, definindo estratégias para cada vez crescer mais dentro desse setor aí. Maravilha, maravilha, Gustavo. Tem um currículo aí bem longo já, uma experiência vasta no mercado, isso sem dúvida tem agregado aí para todos os teus clientes e nessa nova jornada, né? E uma das coisas que eu vejo, Gustavo, você falando aí dessa experiência que você atua e atuou dentro de várias empresas na tua consultoria, a gente vê que o nosso mercado ele acaba sendo muito carente de informação, né? Esses dias eu lembro que eu recebi um cliente aqui e uma das coisas que ele queria era poder fazer parte de um grupo de serralheiros, donos de fábrica de esquadria para trocar figurinha. E aí esse tipo de conteúdo que a gente está promovendo aqui é justamente para contribuir com esse mercado, né? E gostaria de lançar uma pergunta aí dentro do que você falou. Na tua visão, Gustavo, qual é o erro número 1 que separa uma serralheria que empata dinheiro daquela serralheria, fábrica de esquadria que lucra alto no mercado? O principal motivo é a qualidade. Sem dúvida, a qualidade é a resposta para muitas perguntas dentro de uma serralheria. Por que eu digo isso? Se você trabalha com qualidade, você entrega bem feito, você entrega com excelência. Se você entregou com excelência, o teu cliente está satisfeito. Se o teu cliente te indicar para alguém, você não precisa ter o melhor preço. Você precisa ter a melhor qualidade e repetir nessa indicação o que você fez na primeira instalação que te deu essa indicação. Porque não adianta você fazer um trabalho bem feito, ter uma indicação e aí executar o outro trabalho da indicação e o cara dizer, não, para ti foi bom, mas para mim não foi. Então você precisa ter, você precisa dar continuidade nessa qualidade. E isso aí é nos pequenos detalhes. É pequenos detalhes mesmo. Nós hoje lidamos com bastante obra, 90% clientes alto padrão. Por que isso? Porque você precisa ter um atendimento com excelência.
você precisa chegar bem na obra, você precisa estar limpinho, organizado, você precisa organizar as suas ferramentas bem organizado. O cliente, geralmente a casa dele está toda limpa, ele não quer bagunça, ele não quer que você deixe vidro lambuzado. Então, a gente vê por aí pessoas que vão instalar um box num alto padrão e eles não são capazes de tirar as etiquetas dos vidros ou as proteção do vidro depois de finalizada a instalação do box. Eles deixam para o cliente fazer a limpeza do box. Então, esse básica, tipo de né? coisa Simples, né? é coisinhas simples que o cliente acaba não percebendo o valor, quer dizer, ele não percebe o preço e percebe o valor que teve aquela instalação. Ah, foi um box, mas foi um box muito bem instalado, o pessoal veio, deixou tudo organizado, não fizeram bagunça, não largaram ferramenta em cima de bancada, não riscaram isso, não estragaram aquilo, não ficaram gritando, falando alto dentro da casa. Então, tudo isso vai agregando para que você não fique brigando pelo preço. Por quê? A pessoa do alto padrão, muitas vezes, ela não está em casa quando vai ir se fazer um trabalho lá. Aí ela te entrega a chave da casa dela. Como que você não vai retribuir essa confiança? Então, você tem que retribuir essa confiança e se você chegar nesse patamar de pegar obras de alto padrão, que o cliente te dá a chave da casa dele para ir lá fazer o serviço, ele vai te indicar. E se ele te indicar, você só precisa tratar o outro cliente da mesma forma que tratou ele. E aí você não vai ficar nessa guerra de preço, que é um dos motivos da serralheria que não tem lucro para a serralheria que tem lucro. Conheço empresas que gostam de trabalhar com baratinho, gostam de economizar em tudo. O funcionário baratinho, silicone baratinho, o perfil fininho. Aí como que você vai conseguir entregar um produto de excelência? Como? Não tem como. Você aperta demais o parafuso, o alumínio se torce. Aí o silicone já tem que ficar mais grosso. Então, uma coisa vai puxando a outra e no final você não vai conseguir entregar aquela excelência que você prometeu para o cliente. Então, eu acho que esse é o principal fator para a empresa começar a ter lucro. Entregar com excelência, porque aí sim ela vai sair do preço. Porque se é para entregar um serviço público, sei lá, numa escola que vai qualquer um lá instalar. Eles vão querer, de repente, só optar pelo preço. Sim. Aí você vai entrar na guerra de preço. Aí você vai lá na licitação e preço, e fecha estrangulado. Aí lota a tua produção com um trabalho que você não vai ter lucro no final. Só fazendo um adendo no que você está falando, mesmo assim, é importante a empresa que ela quer se posicionar no alto padrão, tomar cuidado até com as obras que ela fecha. Porque, às vezes, ela fecha a obra por preço, porém, ela está em um ambiente, ela está numa situação de estar sendo visada por outros clientes. E aí, ela foi lá e entregou por preço. Ela vendeu o preço, ela vai entregar preço. E aí, a galera que está em volta vai olhar e vai dizer, cara, tudo que eu menos quero na minha obra é esse pessoal aqui. Então, é importante. Beleza, vendeu o preço, tem que entregar preço, mas mesmo assim ainda tem alguns cuidados que eu acho que seria válido, né? Acontece. Olha só, eu tenho um caso, um parceirão meu aí de esquadrias, que ele fechou um lote de casinhas popular. Esses lotes de casinha popular,
ele fez como ele sempre faz. Ele também trabalha com alto padrão. Não deixou de fechar. O pessoal da prefeitura procurou eles, quiseram fechar com eles, porque tinham indicações, mesmo sendo casinhas popular. Eles entregaram o que realmente eles prometeram. Entregaram uma porta bonita, uma janela bonita, um acabamento bonito. Quando o engenheiro foi fazer a vistoria, ele estava me contando que ele vistoriou uma casa. Vistoriou uma casa e disse, cara, eu não preciso ir olhar as outras, porque você fez um trabalho já totalmente diferente do que eu estava acostumado a ver por se tratar de casa popular. Então, o que o pessoal fazia? Cara, eu tenho clientes, tem cidade, tem histórias aí de clientes perder de fazer uma obra e depois a cliente chamar eles para dar manutenção e tem trilho emendado. Trilho emendado. Complicado, né? Então, orça-se, por exemplo, uma casinha popular, os caras fecham por preço, aí prometem uma porta linha 25 ou linha 30 e vão colocar uma adaptação lá com perfil da janela camarão, vão colocar as venezianas dentro, dobradicinha ali, é uma porta, é para minha casa, minha vida, é casinha popular, a prefeitura está dando as casas, ninguém tem que reclamar. Então, indiferente, vai ter casos que você vai ter que fazer uma casinha mais simples. Vai ter, não vai ter como você fugir. O cliente simples, ele também vai acabar te procurando. Mas aí você tem que entregar para ele, não entrar na guerra de preço, se ele realmente quiser o teu trabalho. Não adianta ele vir e dizer, eu tenho o orçamento do fulano que deu 7, 8 mil a menos. Olha, minha senhora, eu te atendo, eu quero te atender, não quero deixar de te atender, mas eu trabalho com essa linha aqui, com essa distribuidora aqui, com essa espessura, com essa pintura, os acessórios que eu uso são esses aqui, o silicone que eu uso não vai te dar problema. Então, não se deixa de fazer a casinha menor, mas, porém, você tem que fazer um trabalho que, se alguém for lá ver, vai olhar e vai dizer, não, o cara fez o que deu para fazer nessa casa aqui, ele entregou top. Então, muitos também aí fecham a obra falando que vão colocar 4 milímetros, colocam 3 milímetros no vidro. Depois de borracha colocada, depois de quadro fechado, ninguém mais viu nada. Cara, uma hora ou outra alguém vai quebrar esse vidro. Como teve casos, teve histórias aí também de acontecer isso em fachada, em uma empresa inteira, que o concorrente lá da cidade perdeu o orçamento, porque tinha orçado como eles pediram, no vidro 4 milímetros, tá? O outro ficou mais em conta, acabaram fechando com ele. Depois quebrou um vidro, e aí apareceu que eram 3 milímetros. E aí, será que esse cara consegue agregar valor na obra dele agora? Será que ele consegue agora, lá na cidade dele, que espalha a notícia, porque ninguém te indica, né, para coisa boa. Até indica, mas é pouco. Mas agora, quando você falha, quando você engana alguém, isso aí espalha de um jeito que a tua empresa, tudo que você pensou em fazer de bom, ela começa a desmoronar, porque depois que perdeu a confiança de falar uma coisa e fazer outra, então é preferível sempre o a mais, né? Sempre o a mais, sempre o a mais. Isso e só vai conseguir entregar com excelência se você não entrar na briga de preço. Esse negócio de que cada um o orçamento do fulano do meu deu 25, o outro tem por 22. Não, eu faço pelos 22.
sem nem olhar o que o outro está orçando. Uhum. E isso aí eu tiro no pé. Eu tiro no pé. Você tem que ver, você tem que fazer o teu levantamento da obra, você tem que, sim, você enxugar o que dá na obra, a parte que dá para enxugar, não o que não dá para enxugar e que enxugam, que tiram escova de um lado do perfil, deixam só de um lado, que colocam um tarugo no lugar da borracha. Então, Acontece muita coisa. se economizar, eu digo, em aproveitamento de barra, se observar a obra, às vezes, peguei muitos casos. Portão. O portão, 3 metros e 20, 3 metros e 5. Cara, tu consegue ajustar o teu vão, senão vai dar uma perca de barra enorme. Em vez de eu fazer 2 pedaços da barra, do lambri, do fechamento ali, eu vou conseguir tirar uma por barra e vai me sobrar um pedaço de 2,80 metros. Tipo, vou ter que comprar 40 barras que com 20 eu faria se o teu portão tivesse 15 centímetros a menos ou 10 a menos. Então, muitas vezes, se ainda dá tempo, o cliente vai lá e muda esse vão, faz um pilarzinho ali, resolve o problema e economiza, às vezes, 4, 5, 6, 7, 8 mil reais. Então... Esse ensaio, essa ideia que você trouxe aí, tem uma frase até que eu costumo falar aqui, muito com o nosso time, com nossos clientes, que é o óbvio precisa ser dito. Né? E muitas das vezes é negligenciado esse óbvio, né? Mas esse ponto que você trouxe, quero chamar a atenção para quem estiver vendo esse vídeo aqui, que é ser transparente com o cliente, né? O que você está falando é exatamente isso, né, Gustavo? Chegar e falar com o cliente, às vezes você acaba tendo medo ou de repente, às vezes não tem esse conhecimento. E aí entra a importância de um conteúdo como esse para passar essas ideias que é natural, tá tudo bem, não é que você é uma pessoa limitada. Eu confesso que muitas das vezes a gente acaba tendo esse tipo de pensamento, mas não é isso. É porque a gente está tão focado ali no operacional, instala vidro, corre atrás de mão de obra, é difícil, o nosso setor é um setor bem desafiador, então é tudo difícil. E muitas das vezes você não consegue ter ideias como essa que o Gustavo acabou de passar, de ser transparente com o cliente e falar, olha, se a gente diminuir 5 centímetros às vezes, você vai ter uma otimização de bairro, eu consigo melhorar o preço para você. Então é uma coisa, gostei bastante, confesso que eu não tinha pensado isso, Gustavo. Eu tomei a liberdade de enfatizar um pouco mais em cima da tua fala. Mas, já aproveitando a questão que a gente está falando, da questão de preço, concorrente e tudo mais, como todos que nos acompanham aqui provavelmente sabem, se você não sabe, recomendo acessar as nossas redes sociais da Acelera Squad, tem links aqui no YouTube, onde você estiver vendo esse conteúdo, e a gente tem uma assessoria em marketing e vendas para fábricas, esquadrias, vidraçarias e tudo mais. E a principal objeção que eu recebo, reclamação, choro e por aí vai, é guerra de preço, preço de concorrente. E eu, particularmente, observo muito, Gustavo, que às vezes, não é às vezes, mais de 90% dos casos, 90%, eu sei que existe um percentual muito alto que o concorrente faz uns negócios aí que não tem como você bater. Porém, aproximadamente 90% dos casos, o problema está dentro da empresa, e não no concorrente, não na política, não no mercado que está travado, que acontece também, mas não é sempre isso. Na tua experiência, nos projetos em que você audita, Gustavo, isso é verdade? Faz sentido? Você tem essa percepção também que o problema está da porta para dentro da empresa? Faz total sentido, sim. Porque justamente você ficar preocupado com o preço do cliente não vai adiantar nada. Você tem que se preocupar o que está acontecendo dentro da tua empresa, o porquê que você está chegando nesse valor. Se ele orçou por 20, por que que o teu fica 25? O que está acontecendo? Será que nós estamos fazendo o cálculo de material equivocado?
pessoal de projeto está colocando barra a mais, está calculando do jeito que vem da distribuidora, por exemplo, o guia vem 20 peças no pacote. Pega lá a relação do material, fatura em cima e cobra do cliente. Você tem que separar quantas guias está indo naquele orçamento. Produção. A produção conta muito na hora do preço. Se você tem uma produção que ela te entrega 2, 3, 4 janelas por dia, você vai fazer a conta do que eles te custam por dia e vai ter que diluir sobre essas 4, 5 janelas. Se eles te entregam 10 janelas, você vai diluir esse custo em 10 janelas. Outra coisa que você tem que olhar para conseguir também ter um preço legal é aproveitamento das barras. Não pode se perder barras que você... Não adianta se fazer um orçamento e calcular, não, desse trilho aqui eu vou usar 1 metro, então vai me sobrar 5 metros em estoque. Então, numa próxima obra, eu já tenho esse material, que eu já tirei uma parte do custo dele, então aqui talvez eu consiga uma negociação melhor. Só que essas barras têm que estar em perfeito estado de uso. Não adianta a sobra ficar mal armazenada, e aí a hora que você vai precisar do perfil, que você contou com ele, não, eu tenho um aproveitamento de material, então para fechar essa obra eu consigo um ajustezinho, porque eu tenho essa sobra, aí você vai lá e esse perfil já está todo avariado, todo riscado, está amassado. Então, esse aí é um dos pontos dentro da empresa que tem que se organizar. O aproveitamento do material. O aproveitamento do material, o cálculo do material. Então, fazer o cálculo exato do que realmente vai se usar, né? E não se apegar muito ao preço do cliente. Não tem que se apegar muito ao preço do cliente, porque você não sabe exatamente o que ele está orçando, o que ele está fazendo, o que ele está querendo. E tem um caso também que acontece nessa guerra de preço, que às vezes ninguém entende como ele chegou naquele valor. Cara, como que ele está fazendo essa obra nesse preço? Me deu de custo. E eu compro bem meu material, já olhando para dentro também, né? Eu compro bem meu material, eu tenho uma parceria boa com a distribuidora, eu tenho um preço legal, uns acessórios, tudo, eu estou enxuto. Como que ele, menor do que eu, consegue fazer um preço melhor que o meu, sendo que eu tenho certeza que eu pago o alumínio mais barato que ele? Só que a gente nunca sabe do momento daquela pessoa. Então, acontece o quê? Você orçou por 30, o outro orçou por 30 também. Mas aí, o cliente chega lá para o cara, perto do dia 5, e diz, 25 ou 23 mil, eu fecho contigo agora e já te dou a metade de entrada. O cara olha para a mesa dele, vê aqueles boletos, vê que está chegando a hora de pagar a folha, e ele pensa, cara, eu não vou ter prejuízo. Vai me sobrar, era para sobrar 10, vai me sobrar 2, 3, mas vai entrar esse dinheiro da entrada, eu pago os guri, pago esses boletos, a obra a gente faz e vamos para a próxima. Então, por isso que às vezes, cara, como é que tá fazendo esse milagre? Realmente, tá fazendo um milagre, mas é por aquele momento que ele tá precisando. Porque ninguém consegue aguentar fazendo milagre. Então, você consegue operar 1, 2 milagres ali, mas depois tem que sair dessa. Tem que sair dessa, não há o que sobreviva você sempre sendo o melhor preço. Não tem como. Por isso que não dá para você se basear no orçamento do cliente e fazer teu preço. Você não sabe o momento dele, não sabe se ele está ganhando em cima, se não está ganhando, se está só trocando figurinha. Então, por isso que tem que olhar muito para dentro, você fazer o teu levantamento do material, ou você ter confiança na distribuidora que faz esse levantamento de material para ti,
Porque eu fazia muito isso. Eu fazia o orçamento da obra, passava para o cliente o que ele ia gastar de alumínio e de acessório. Ele acrescentava o vidro, a mão de obra dele, e passava para o cliente. Então, ele tinha que ter confiança que eu realmente orcei uma obra enxuta para ele, e não como distribuidor, que eu estava colocando uma barra a mais ou outra. Aqui vai dar 5,80 m, vamos colocar mais uma barra, porque se tiver alguma variazinha na barra, né, já tem uma para repor. Beleza, em alguns casos, algum tamanho de obra, sim, você consegue colocar 1, 2, 3, 4 barras a mais, não interfere no orçamento. Agora, uma obra mais enxuta, você está colocando perfil a mais, então eu, fazendo o levantamento do material, eu não ia ajudar o meu cliente a fechar a obra, se eu estivesse colocando a mais. Porque aí ele ia se basear no meu, ia colocar o preço dele em cima e ia ficar muito mais caro que o outro. Então, quando acontecia isso, eu pedia para ele se ele tinha acesso a essa outra relação de material que a outra distribuidora lá que eu tô, que acontecia muito. Com você está dando tanto. O fulano lá da outra distribuidora está dando tanto para fazer essa obra. Digo, tá, mas aqui eu orcei para ti uma linha 30 ou uma linha 42, eu coloquei puxador, as portas estão com fechadura, que está com arremate, que está com isso. O que ele te orçou? O que ele te orçou? Então, eu peguei orçamentos de que fachada, pele de vidro, que obra, o orçamento da distribuidora concorrente estava muito mais barato que o nosso. E aí, questionando ele de um lado para o outro, eu disse, tá, pergunta para eles se eles colocaram isso. Se eles colocaram, não tinham colocado ancoragem. Então, como que você vai fazer uma fachada sem calcular as ancoragens? Então, aí era uma fachada grande, então tu coloca as ancoragens ali embaixo, a do meio ali, que é parruda, que é larga, agrega valor, mais a superior, então o dele tava sem borracha, aí eles usam da malandragem. Então, o cliente, por mais que ele peça o orçamento para a distribuidora, ele tem que confiar para quem tá fazendo o orçamento. Lá tinha muitos que não, passo para o Gustavo e eu sei que ele faz o que é para fazer. Beleza, ótimo, que bom isso. Mas tem muitos que ou vem coisa faltando, que aí você fecha a obra por aquele preço, aí vai para a distribuidora, tá, então me manda a obra. Mas não estava borracha, os braços não tava isso, e daí? Daí vira em correria depois, custo, aí tem que ir atrás de outro fornecedor, ou de vocês, daquele que ele fechou, vira em bagunça. E depois de obra fechada, valor firmado, se você gastar 50 a mais é prejuízo, 100 a mais é prejuízo, 200, 300, 500, 600. Então, aí que tá você ir na guerra do preço, pegar, às vezes, um orçamento que é furada, ir na guerra de preço e ganhar o orçamento. Por que tem casos de gente que não entrega a obra? Muito, né? Por cálculos errados, projeto errado. Ou já malandragem, já vai com a ideia de que não vai entregar a obra, só quer a entrada e deu, né? Que infelizmente... Mas eu vejo muito isso também, e vi muito isso acontecer, né? Praticamente aí 15 anos de experiência no mercado, eu vi muita coisa acontecer e muitas situações não foi malandragem. O cara estava na boa intenção, só que foi indo e vai virando bolo de neve que não é fácil de reverter. Não. Simples assim, porque nós não trabalhamos com projeto de R$1.000, R$2.000. As empresas do nosso mercado trabalham com projetos acima de 50, 100, 200 e por aí vai. Então, uma bobeadinha, cara, você perdeu um Celta. Uma bobeadinha. Perdeu um Celta. Né? Com o valor que está o custo de material, não tem margem para erro. Como a gente costuma falar, não tem, eu não consigo cobrar 2 janelas de uma.
Sim. Então, essa uma tem que dar certo. É isso Eu, aí. eu, Tem que eu não dar. tenho margem para errar uma janela e fazer outra e ainda me sobrar lucro. Aí, Exatamente. aí você pega um prédio e você erra uma medida simples. Mas aí o teu serralheiro cortou o perfil para 50 janelas, aproveitou ali a planilha de corte, separou os perfis e cortou tudo. E aí? Aí, às vezes, a empresa está estruturada para isso. Às vezes, tem empresa que tem já o capital para repor isso e continuar. Prejuízo é prejuízo, mas segue o baile. Mas e Sim. se você está iniciando, está com aquele sonho de que, pá, me deram oportunidade, peguei um prédio para fazer agora, vou colocar um valor, vai agregar um valor no meu trabalho, é um valor que no montante ele te dá uma quantia maior, por ser uma obra maior, claro, quanto mais janelas fizer, mais vai dar, né? Sim. E aí você vai com aquele sonho de que você vai fazer um caixa, que você vai fazer o nome da tua empresa, que agora é um prédio referência na cidade, fui eu que peguei para fazer, então isso vai ser muito bom para a empresa. E aí, acostumado a fazer obras menores, mais simples, às vezes vai querendo ir sozinho, não, eu vou sozinho, eu consigo, e acaba tendo percalços no meio do caminho ali, caro, que muitas vezes não consegue repor e dar a volta. Então, por isso que acontece muito com as minhas consultorias, clientes que não têm a segurança. Fechei minha primeira fachada, Gustavo. Cara, no valor agregado da fachada, uma consultoria para você fazer e sair tudo certinho do jeito que você planejou, é, é nada, é nada, é nada, é nada. Então, por que querer ir sozinho hoje? Tem pessoas no mercado dispostas a te ajudar, a ensinar. Então, não adianta ficar achando que você é capaz de fazer tudo. Sim, a gente eu também sou assim, sou muito metido, né? No bom sentido, gosto de estar fuçando desafio, coisa, como é que vamos fazer aqui, como é que vamos fazer ali? E nesse mundo não é só chegar e encaixar as coisas, tem muitas vezes que acontecem adaptações por trás ali que eu trago coisas assim de saber lidar com madeira, de saber lidar com ferro, de saber lidar com outros materiais. Às vezes você acaba tendo que agregar isso junto nas esquadrias para resolver o problema de determinada obra. Então, hoje, inclusive, fomos visitar uma obra que ela é na estrutura toda de metal. Então, cara, é outra situação para se colocar as aberturas ali. É outra situação. Sim. Ele é revestido todo com aquela telha trapezoidal. Então, como é que você vai colocar uma janela ali com um marco envolvente, por exemplo, com todas aquelas ondas que tem na telha? Como é que você vai fazer esse fechamento ali embaixo, em cima? Que fim que você vai dar nisso? Então, aí não é a coisa pronta. Aí é A pensar cabeça. e aí que entra muito uma das facilidades que eu tenho em conseguir resolver alguns problemas é de conhecer o catálogo de perfis. Então, o catálogo de perfis está na minha cabeça. Então, Aham. se acontece uma situação, faltou tal perfil. Não, mas juntando esse com esse, tu consegue fazer esse. E resolve o problema. Eu preciso fazer uma adaptação aqui, fechar a janela de tal jeito. Aí eu já começo a pensar. Aqui ele tá o perfil, ele tem uma abinha do lado, que daí o outro vem e engata com aquele, daí tem a escovinha que dá a vedação ali. Então, essa facilidade de conhecer os perfis, o desenho deles, isso facilitou bastante para mim, assim, hoje, a ajudar a resolver determinados
problemas que saem fora um pouco do padrão, que você tem que fazer aquele ajuste técnico, né? É o famoso gambiarra, né? Mas mas como vamos, diz vamos. um patrão, diz um patrão que eu tive, ele fala que é uma solução francesa. Ah, é? Então, Isso, le gambiarré. gambiarra. É tipo isso, mas dá para se fazer gambiarra bem feita, né? É só o nome, mas o Sim, trabalho ali sim. pode ficar bem feito. Tem que Então, eu fazer, acho né? que isso tudo você precisa ter até... Claro que toda empresa busca um colaborador que seja assim, que desenvolva a coisa Sim, além do que é para ele fazer. Porque muitas vezes você vai encaixar a escovinha, beleza, eu vou só encaixar a escovinha. Aí pegou um perfil que não entra a escovinha, ele deixa de lado porque aquilo lá não entrou a escovinha. Então, ele não vai pedir o porquê que não entrou a escovinha, o que tem de errado com aquele perfil, o que mudou, o que não mudou. Então, só faz exatamente o que você pede e o que está no padrão. Patrão, cheguei aqui, a janela aqui está com o cantinho aqui, não está entrando a janela. Cara, dá teu jeito aí, despacha, desenrola o serviço, ajeita o cantinho ali, né? sim. Então, tem que ter pessoas que realmente vão para a obra ou dentro da própria serralheria que eles consigam resolver esses problemas que acontecem, assim, que é uma coisa que a gente também passa e precisa de gente que puxa a frente, que puxe e diga, não, Sim. eu resolvo isso, eu ajeito isso. Então, é muito, 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 muito importante ter pessoas que consigam resolver os problemas que acontecem lá na obra, ou achar a melhor solução, né? Aqui vou Dentro colocar desse, controlador. Né? sim. Pode ser. Dentro desse assunto que você está trazendo aí, me lembrou uma situação aqui, até já seria uma próxima pergunta que eu vou te fazer, que é a respeito do posicionamento da empresa, de fazer uma venda técnica, se posicionar, criar esse posicionamento para fazer venda técnica, ao contrário do tirador de pedido. Qual que foi a situação que eu vivenciei essa semana conversando com um cliente? Nós estávamos estruturando lá os canais de venda dela, fazendo um planejamento para fechar 2026, conseguir aumentar ali cerca de 30%, 40% nas vendas, e aí eu fazendo uma captação, fazendo um briefing ali do que eles têm de planejamento. E uma das coisas que me chamou muito a atenção é que eles não têm arquitetos como parceiro. Eles não têm um programa de parceria com arquiteto e não querem arquiteto. E aí, obviamente, a curiosidade veio, né? Poxa, mas vocês não querem parceria com o arquiteto por conta da RT ou o que é? Não, é porque nós temos um time muito júnior, né? Sem um conhecimento não é tão bom, e geralmente o arquiteto traz projeto muito complexo, e aí nós não conseguimos atender. E olha só o quanto isso, é claro, é um extremo, mas olha o quanto o serralheiro deixa de vender, e muitas das vezes ele até tem um serviço muito bom, só que ele se comporta como um tirador de pedido, que é o que você falou, ele só faz o básico, e ele se posiciona, às vezes ele não é, melhor dizendo, às vezes ele não só faz o básico, mas ele se posiciona como uma empresa, uma fábrica de esquadria, uma vidraçaria, que só faz o básico. E aí, naquela guerra de preço que a gente estava falando com o concorrente, se você se posiciona igual ao teu concorrente, o teu cliente não sabe a diferença. O teu cliente não sabendo a diferença, qual é o critério de comparação? Preço. E Preço. aqui entra na guerra do preço. O que você tem para me dizer a respeito disso, Gustavo? Eu, pela minha experiência, o que acontece comigo no dia a dia, então tem aquele serralheiro ou vidraceiro que as arquitetas são chatas, os arquitetas querem inventar moda,
querem todo esse papinho, né? Cara, eu adoro arquiteta chata, no caso, porque se eu conseguir executar o que ela está pedindo, ela só vai me passar as obras dela. Se ela colocar no papel uma coisa e eu não ficar achando obstáculos na coisa dela ali, eu realmente ver o que dá para ser feito. Às vezes tem que ter alguns ajustes. Olha, aqui não vai aguentar esse vidro inteiro, aqui vamos ter que... Você não quer que apareça alumínio, mas aqui vai ter que aparecer alguma coisinha e tal. Mas aí você vai se ajustando. E não chegar e dizer, não, isso aí não dá para fazer. Isso aí não dá para fazer. Cara, hoje em dia eu vejo assim, o que não dá para fazer? Tem solução para tudo. Tem solução para tudo. Hoje o mercado te dá a solução que você precisar. O que precisar de perfil, de vidro, de acessório, de tudo isso. Então, o posicionamento ali, na hora de conversar, ou de fazer o orçamento, ou de ir visitar a obra, tem aquele que vai... o que você quer fazer aqui? Não, eu quero uma porta aqui, 4 folhas, aqui eu quero uma janela, 2 folhas, aqui eu quero isso, aqui eu quero aquilo, aqui eu quero fazer isso. O cara anota as medidas, anota como o cliente quer e passa o orçamento. Aí tem muitos que eu digo, cara, eu sou aquele que fico dando ideia. Você não tá, mas tu quer isso para quê? Tu quer claridade? Tu não quer? Para quê? Para que é esse ambiente? Para que não é? Então, aqui nós podemos usar tal coisa, tal perfil, tal vidro. Vou fazer assim para ti. Vamos colocar só o trilho em cima, então embaixo não vai trilho. Ou vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Tem serralheiro que diz, não, eu vou nas obras, daí eu fico lá passando ideia, depois pego minha ideia e passo um para outro fazer. Acontece, não tem o que fazer. Mas se você não se posicionar, se você não mostrar que você sabe o que você está fazendo, né? Então o cliente, aqui vamos fazer assim. Beleza, vamos fazer assim. Tu deixa o cliente falar o que ele quer. Aí muitas vezes acontece, eu trabalhei em empresa que aconteceu isso. A cliente, na cabeça dela, disse, não, quero uma porta 4 folhas. Fizeram a porta 4 folhas, num vão pequeno, não passava nem a cliente dentro do vão a hora que abriu a porta. Desconta os puxadores, desconta a fechadura, abria 30 centímetros de porta. Mas foi a senhora que pediu. Mas eu vou saber de quanto que vai abrir essa porta, meu abençoado? Então, às vezes, eles têm esse medo de passar a informação, então eles acabam não se posicionando. Cara, eu despejo informação em cima do cliente. Muitas vezes até... Às vezes até tô indo aqui, não sei por que dei essa ideia, né? Agora vai querer fazer, mas vamos fazer, vai ser o melhor. Então, eu sou do tipo que analiso caso a caso, não é o que está no projeto, não é o que o cliente está pedindo, é o que eu acho que naquele vão, naquela situação, vai ficar melhor para a tua obra. Porque o cliente não sabe, às vezes, que existe vidro acústico, que existe vidro com proteção solar, ele não sabe da persiana integrada, ou ele não sabe que pode ser sem o trilho no chão. Então, é você o profissional que tem que ir lá falar para ele o que vai ficar melhor. Eu falo muito isso, defendo muito essa ideia de nós, como dono de fábrica de esquadria, vidraceiro, essa galera toda, não ser tirador de pedido. Porque quando eu me coloco na situação de fazer igual ao meu concorrente, qual que é o comportamento? O cliente chega no WhatsApp, é essa a jornada de hoje em dia, né? Inclusive, até um ponto aqui para agregar, o nosso, assim como tem o vidraceiro que está nervoso, preocupado em passar a informação, a ideia que ele tem, o conhecimento que ele tem, eu também tenho o vidraceiro aqui, o dono de fábrica de esquadria, que ele não quer atender mais orçamento pequeno. Ele não quer atender quando ele faz um pré-julgamento
do cliente no WhatsApp e diz, não, esse aqui é orçamento pequeno. Nem é orçamento pequeno, mas ele pré-julga que é orçamento pequeno. Nós atender. E aí ele fica, essa galera, o cliente só quer preço, o cliente só quer preço. E aí entra o que você estava falando. Muitas das vezes, e não é só, tipo, de vez em quando, é muitas vezes, o cliente não sabe o que ele quer. Ele não sabe, como você falou, não sabe que existe um vidro acústico. Ele não sabe que um vidro verde vai ficar legal. Uma coisa óbvia, né? Dentro daquela frase que eu falei. Ah, porque o vidro fumê é legal. Eu vejo muitos cometerem esse erro no nosso mercado, né? Não o profissional. Vou colocar um vidro fumê porque ninguém vai ver dentro de casa. E aí não sabe que de dia não vê, mas de noite vê tudo. Porque a iluminação é maior do que a externa. Então, o cliente não sabe disso. E cabe a nós, como profissionais, nos posicionar diferente para falar essa informação, para levar essa informação para o cliente. E aí, quando a gente e você se comporta, se posiciona, como o Gustavo acabou de falar, fazendo essas perguntas técnicas, sem dúvida alguma, a gente já sai da posição de tirador de pedido. E eu já crio um diferencial. É óbvio, é simples, e talvez você que está vendo aqui já faça, mas eu tenho certeza, e não é só um pensamento, uma ideia que eu tenho. Nós trabalhamos aqui com dezenas de empresas nesse mercado, fazemos consultoria, o Gustavo está falando isso com base na vivência real do dia a dia. Então, tem muitas empresas do nosso setor que são simplesmente tirador de pedido. Chega no WhatsApp a medida, eu quero isso, na linha, ele já fala a linha que ele acha que vai atender ele, e a gente só manda o orçamento. Está aqui o orçamento. E espera que venda. Espera que a gente consiga vender. Mas não funciona assim, né, Gustavo? Não. Eu já participei de obras que foi fechada, que o cliente veio com orçamento Suprema e nós fechamos em Gold. Tá, mas o cara queria preço. Como que o cara queria preço? Ué? Ele queria preço, agora ele mudou de ideia. Porque o vão dele está passando de 2,30 m, porque as portas dele dão 5 metros de largura. E aí, simplesmente, você explicando para ele o que cada linha suporta, até quando que vai, que vidro que ele vai conseguir usar. Então, o que você quer num dia de evento? Você quer sentir a tua porta balançando? Tá ok, vamos pelo preço. Mas se você quer ter uma segurança dentro da tua casa, com a porta firme, que você não fica ali olhando para ela, sai tirando as crianças de perto da porta, sai, que essa porta aí vai sair voando daí. Então, o cliente, ele quer o preço, quer, todo mundo quer, até quem tem mais poder também gosta de preço, ninguém gosta de rasgar dinheiro, mas desde que você explique para ele o que está sendo colocado. Porque muitas vezes todo mundo vai falar, não, tá caro, quero preço. Aí você vai argumentando, vai explicando para o cliente. Tem muita gente, muita, uma grande maioria, que faz coisa fora da norma, fora de padrão, porque o cliente quer, porque o cliente pediu preço. Então, cara, nós não fechamos. Vou fazer uma escada lá, toda revestida, não sei o que, só nas torres. Vou colocar um vidro comum, vou colocar um vidro temperado. Cara, se não for para ser usado laminado temperado, nós não vamos fazer. Então, aí que vai de você ir lá, explicar para o cliente como estamos vivenciando um orçamento aí de uma escada, aonde o nosso ficou muito acima, mas e daí? O que está orçado para ti aí? Está orçado que a hora que você está pedindo os vidros para a escada, porque você está com medo que as suas crianças caiam. E aí você vai colocar um vidro
que quando a tua criança cair e bater contra o vidro, além dele não segurar, ele vai ajudar a cortar a tua criança. Deus o Então, livre, né? Mas, infelizmente, então é a realidade. é a realidade. Se o vidro tá ali para ser um guarda-corpo, é um guarda-corpo. Dá para se manter estética? Dá, mas tem seu custo. Ah, cliente quer só com torre, não quer perfil em cima. Ah, vai fazer um gradil panorama, um gradil normal? Usa um laminado normal, beleza, vai estar chumbado, vai estar estruturado, vai estar firme, vai estar bom. Agora, não, eu quero só vidro. Aí vai lá o cidadão e enche de vidrinho temperado, 8 milímetros lá, as torres, e aí ele tem que torcer para que ninguém caia. Tem que torcer para que ninguém caia, só isso. Porque não tem... Agora eu sei que se alguém cair contra uma escada de temperado laminado, que esteja chumbado adequadamente, que esteja firme do jeito que é para ser, não vai acontecer nada. Não vai. O máximo que vai acontecer é de quebrar, trincar o vidro, ou nem isso às vezes vai acontecer. Então a gente foi aquela época de se colocar janela em casa. Hoje é estética, é segurança, é acabamento. Então, tem que ter esse cuidado. Cada vez, o pessoal fazendo vidro maior, os vão maior. Então, como que você vai dormir em paz sabendo que você fez uma pele de vidro falsa? Olha só, que bela coisa, né? Vamos lá, vamos pegar os tubinhos lá, passar um alquinho de posto lá e grudar a fita dupla face, que a fita é boa, é top, não vai desgrudar aqui. Vamos lá. Então, como que dorme? Então, eu presenciei alunos de turma de pele de vidro que ele disse, cara, agora depois de vir no treinamento aqui, eu só quero me cuidar para mim não passar embaixo de nenhuma obra que eu fiz antes. Era exatamente o que ele fazia. Enchia de tubo lá, passava álcool de posto, fita e grudava os vidros. Sem saber o tamanho do vidro, o que vai aguentar, o que não vai aguentar. Então, a guerra do preço, perfis de alumínio também, algumas distribuidoras vão afinando o perfil, muitas vezes mudam até medida do perfil. Então, essa semana, inclusive, precisei de um perfil específico para fazer um encaixe e eu precisava da medida fiel do perfil. E ele já estava 2, 3 milímetros menor para economia de peso de alumínio. Falando de qualidade, né? Pensando na qualidade. Então, presenciei casos lá na distribuidora do tubo 10x10, por exemplo. O nosso tubo estava R$800, tá, né? E o do concorrente estava 500 e pouco. Cara, como que o tubo 10x10, se ele é padrão 10x10, se ele tem a mesma espessura, como é que ele vai ter peso diferente? Como é que ele vai ter preço diferente? Claro, pode variar um preço de uma distribuidora para outra? Pode, mas não essa quantia. Aí, beleza. Sim. Cheguei na conclusão, falei para ele, eu disse, pergunta a espessura do tubo para nós estar orçando a mesma coisa. O meu tubo é parede 3 milímetros. 3 milímetros. Isso dá bastante peso no tubo. Aí foi. O outro lá era a parede, não sei se chegava a 2 milímetros. Aí não tem como... Aí eu disse, tá, tu vai usar para quê? Né? Tu vai fazer uma cobertura de vidro. Tu vai estruturar toda ela, vai fazer os pilares, vai fazer as vigas e tal, tudo de tubo.
Eu disse, daí ele, pois é, mas daí deu bastante diferença, porque é grande, vai bastante tubo, então no final dá bastante diferença. Eu disse, beleza, mas a segurança dessa cobertura de vidro, que se ela é grande, provavelmente vai ter bastante pessoa embaixo. Eu disse, daí ele, mas o tubo, né, a força dele vai fazer em cima ali, dá quase elas por elas. Eu disse, cara, aonde você vai colocar o parafuso, aonde você vai colocar o rebite, é na espessura do perfil. Não tem outro lugar que você vai prender isso, vai ser na parede do perfil. Aí você coloca um rebitezinho simples, com a cantoneirinha lá na parede, do lado do tubo 10x10, achando que é um baita de um tubo parrudo, e aquilo lá, a hora que dá peso, ele arranca os rebites de dentro, chega a fazer um buraco na parede do perfil. Como eu presenciei, tampa de integrada, lateral de janela integrada, do motor dar uma trancadinha, e os calços ali do motor vêm tudo para dentro, de arrancar a lateral assim, estourar a lateral. Então o alumínio se rasgar, de tão leve e frágil que é. Então tem que estar atento a isso. Tem que estar muito atento. Porque não adianta. Depende do que você quer, né? Se você quer realmente ter uma empresa sólida, se você quer ter indicação, se você não quer ter dor de cabeça com processo, com problemas, com cliente reclamando, tem que se usar produtos bons, cara. Tem que se usar, não adianta. A gente sabe que a mesma janela, pensando no custo, a mesma janela, você consegue fazer 3 valores diferentes dela. Você consegue trabalhar com um material numa espessura boa, numa pintura boa, você consegue trabalhar com produtos importados, que você não sabe nem o que tem na liga ali, que eu tive testemunhos na época da distribuidora aí de perfil de alumínio saindo faísca na serra, então eu acho que não tem muito alumínio ali, né? Então, Olha só. isso acontece. Como vi clientes comparando uma barra importada nacional e dizendo, olha aqui, ó, isso aqui é bem mais firme, ó, tu ergue aqui, ela enverga menos que a outra. Mas tu sabe por quê? Sabe a composição desse alumínio? Sabe o que tem aí? Então, é só o preço, só o preço, só o preço, mas aí conheço pessoas lá do começo da lida com alumínio que estão hoje do mesmo jeito. Como conheço empresas que em 2, 3, 4 anos estão voando. Mas vai ver a carteira de indicação. Sim, então, o mercado ele é mais exigente, né? É mais exigente. O mercado ele é exigente. Não adianta a gente querer, por questão de guerra de preço, eu vou entrar aqui, vou baixar e vou fazer a coisa acontecer. Mas o mercado é exigente e isso vai mudar. Eu acredito muito que esse cenário, principalmente obras que a gente fala que são obras grandes, obras de alto padrão, isso não vai durar por muito tempo. A gente já vê aí cadeias acontecer. Agora, com a questão da internet, a gente começa a ver, o público final começa a ver muitos problemas acontecendo, pessoas até morrendo por conta de esse tipo do mais barato, né? Então, o público vai se tornar mais exigente. Isso aí é inevitável. E aí, empresas que levarem isso a sério, que cuidarem de todos esses detalhes, que não são detalhezinhos, mas são pontos extremamente sérios e críticos para você se posicionar e ser diferenciado na tua área de atendimento, na tua região de atendimento, sem dúvida, essas empresas têm um valor muito mais agregado. Com certeza. E assim, e não quer dizer a tua estrutura. Eu sou pequenininho. Mas você é pequenininho, mas você tem acesso a tudo que o grande tem também. Você pode fazer um trabalho bem feito, você pode ter uma margem boa,
para que você consiga devagarinho ir melhorando, e não porque você é pequeno, você tem que fazer o melhor preço para pegar serviço. Claro, muitas vezes aquele desespero, aquela ansiedade de querer fechar, de querer ter trabalho, você acaba fazendo preço. Mas aí você fica mais tempo nessa guerra de preço e não consegue selecionando os clientes. Porque queiram ou não, não é uma discriminação, mas é uma seleção. Então, o cliente do alto padrão, cara, se você chegar uniformizado, se você chegar limpo, se você colocar um protetor de pé para entrar na casa da cliente, se você chegar com uma caminhonete limpa, as ferramentas novas, bonita, organizada, tudo isso o cliente do alto padrão, ele está de olho. Ele está de olho. E se você entrou na guerra de preço e você não consegue sair disso, a tua margem é pequena. Certamente a tua margem é pequena se você está brigando por preço. Aí você não consegue repor um uniforme para o funcionário, você não compra o protetor de pé porque você acha que é frescura, é dinheiro fora. Aí tem hoje produtos para você desengraxar os perfis antes de levar para a obra, fazer uma obra no material preto e você usar o desengraxante, limpar todas as esquadrias antes de levar para a obra. Isso sem margem você não vai conseguir fazer. Você não vai investir em ferramenta nova, você vai deixar o teu funcionário lá sofrendo com uma broca velha. Então, se você não consegue agregar margem nas tuas obras, se você está sempre naquela guerra do preço, vai ser cada vez mais difícil de sair dessa guerra de preço. Por que isso? Porque você está fechando obra com margem baixa e você não consegue dar uma condição melhor para a tua equipe, para que eles consigam executar uma obra com mais excelência, para que você comece a atingir um outro público e sair do preço. Então, muitas vezes acontece, como já presenciei, contratei um cara bom, era instalador de outra empresa lá, minha concorrente, agora o cara vai vir aqui, vai fazer acontecer, vai colocar para rodar as montagens aqui, vai resolver tudo, e o cara é excelente de acabamento, conheço o trabalho dele. Beleza? Mas lá na outra empresa que ele trabalhava, ele tinha uma condição. Ele tinha uma escada boa, ele tinha as ferramentas boas, ele tinha uma organização da empresa na entrega dos materiais, ele usava um silicone bom, um acessório bom, principalmente quando se envolve vidro temperado, uma ferragem boa, porque no vidro temperado, o que vai te dar manutenção é as ferragens. Então, se você usar um material de qualidade, que você consiga dar o torque certo que precisa para segurar aquele determinado vidro, aí você vai estar entregando um trabalho com excelência. Agora, contratou o fulano lá, ele é muito bom, não dava retrabalho, não dava retorno em obras, mas lá naquela empresa trabalhavam com a ferragem top. Então ele ia para a obra, ele montava, aonde ele regulasse, aonde ele deixasse aquela porta, ficava. E não alguns dias depois, um movimento da porta, cedeu a porta, está enroscando, não fecha mais, tá dura a chave. Por quê? Porque você colocou uma ferragem baratinha para você economizar e aí vai ter o retrabalho. Por quê?
Aí você fala lá para o montador, cara, mas você era o melhor, você era tão bom lá na outra empresa que você trabalhava, por que aqui não vai, por que aqui não desenvolve? Qual que é a condição que ele está tendo aqui agora? Se ele tivesse feito a mesma instalação, a mesma porta, com as ferragens boas, não teria dado o retrabalho. Mas como a empresa forneceu para ele fazer a mão de obra dele um material de baixa qualidade, como que ele vai operar o milagre? Como que ele vai fazer isso? Então é por isso que você precisa ter margem, porque você precisa ter condição de trabalhar com uma ferragem boa. E muitas vezes acabam até se iludindo. Por quê? Usam a ferragem baratinha e cobram um pouquinho do cliente para ficar um trabalho baratinho. E aí ele não ganhou praticamente nada e colocou uma ferragem que vai dar retrabalho para ele. Se ele ainda colocasse a ferragem baratinha e colocasse margem 2, 3 vezes acima para que ele pudesse voltar lá dar manutenção nessa porta, aí ele iria, pelo menos, estar empatando o dinheiro dele de tantas vezes que ele vai ter que ir lá ajeitar essa porta. Porque depois que começou a incomodar, meu amigo, aí vai chegar o ponto, talvez, o cliente se incomodar, diz, cara, já veio tantas vezes essa porta, tá sempre roscando, Aí ele acaba tendo que ir lá e comprar a ferragem boa que devia ter colocado de primeira vez e cobrado do cliente. Então ele se preocupou em ser o baratinho, aí comprou uma ferragem inferior e depois gastou 2, 3, 4 vezes indo lá regular essa porta, para no final de tudo ainda ele ter que colocar a ferragem certa para parar de dar problema lá com o cliente. Você acha que esse cara vai conseguir agregar valor no serviço dele? Será que aquele cara da porta lá vai indicar ele? Vai dizer, faz lá com o cara que é top. Vai dizer, cara, fiz uma porta com ele aqui, veio 6, 7 vezes já arrumar. Imagina se eu der uma casa para ele fazer. E aí, às vezes, a pessoa não sabe por que fica ali patinando. Aí fica complicado. Fica ali patinando, porque não está sobrando margem. E aí o empresário lá preocupado que não sobra, que não dá, mas aí ele pega uma obra, cobra o justo do cliente e daí para ele poder sobrar um pouquinho mais, coloca um material inferior. Aí começa a não sair do buraco justamente. Então, a partir do momento que você fizer a obra, que não der retrabalho, aí sim você vai começar a agregar valor. Como tem empresas hoje, que eu conheço, muito parceiros, que tem prazo de entrega de 60 dias, ou às vezes até 90 dias, porque eles conquistaram isso. Conquistaram fazendo isso desde a primeira janela. Eu mesmo tive experiência em obras com eles. Cara, janela pronta, apareceu um risco no perfil. Muitos não, vai assim. Se a cliente falar, falou, se não passa assim, ou faz um retoquezinho e tal, acontece e vai. Beleza, para você é um risquinho no alumínio ali e tá lá. Aí você chega lá, instala tudo, o cliente vai olhar, aqui ficou aqui, tá marcado aqui essa janela, essa porta e tal, não sei o quê. Mas agora vai ter que dar um trabalhão para trocar isso aí, né? Então me dá um desconto.
E aí, não era melhor lá na fábrica ter trocado o perfil, colocado a coisa certa, ido para a obra e vendido no preço certo e cobrado depois da cliente? A cliente, não, eu quero um desconto, eu quero um desconto, quero um desconto. Olha, no valor que nós fechamos, eu lhe entreguei com excelência tudo que eu pude. Tipo, ela não tem o que ir lá botar empecilhos para pedir desconto. Como tem muito cliente, às vezes esperto, às vezes até demais, que fica atento nisso aí. Porque, cara, o alumínio vem com uma sujeirinha embaixo da tinta, o alumínio vem com um defeitinho na pintura, uma coisinha ou outra, vem, acontece. E aí tem aquele cliente que ele sai procurando janela por janela, porta por porta, ou para ele ficar enrolando o pagamento até que você resolva aquilo ali, ou ele vai te pedir o famoso desconto para deixar assim. E aí você, para não fazer o retrabalho, acaba dando desconto. Mas também já teve caso do cliente, não, eu troco para ti e vamos acertar o valor que foi acertado. Então, beleza, eu vou consertar, vou te entregar bonitinho, mas já poderia, se o erro aconteceu lá, instalou a janela, alguém se bateu ali, a escada bateu na janela. Cara, é um caso. Agora, quando já sai de dentro da fábrica com o problema e você vai naquela, vamos ver se passa, vamos ver, talvez o cliente até aceite. Às vezes o cliente é um conhecido ou não, o cara não quer criar aquele atrito, às vezes ele sabe que você vai ter prejuízo em trocar a peça, daí ele diz, não, deixa assim, não tem problema, que é aquele cliente gente boa que a gente diz, né? Mas o cliente gente boa, será que ele vai te indicar? Não sei. Talvez ele deixou assim para você nem se envolver mais e para ele tá tudo certo, terminou assim, tá bom, tá legal, porque às vezes ele não quer mais nem relação contigo de tantas vezes que tu foi na obra, de tanto problema que deu, ele não, então deixa assim para nós resolver aqui, eu ter pago e tá tudo certo. Não vai ser problema, hein? Indicação zero. E aí você vira aquele vendedor que tem que estar todo dia vendendo para um cliente diferente. Todo dia você tem que estar atrás de um cliente diferente, porque você não tem um retrabalho, um retorno do mesmo cliente, no caso. Ele não te traz um outro trabalho. Estou construindo de novo aqui. Ou a minha mãe precisa de um negócio. A minha tia precisa de um negócio. Aquele cara que espalha o teu trabalho. Ele espalha se ele foi bem atendido e você entregou para ele o que é para ser entregado. E tudo isso, tudo que a gente falou, gira em torno de qualidade para conseguir agregar valor. Ninguém vai conseguir uma margem grande num serviço mal feito. Não vai ter como. Tu pode até cobrar uma margem boa na hora de fechar com o cliente. Mas quando tu entregar a obra, ele vai te chorar desconto pelo jeito que ficou a obra. Então, aí você fecha num preço e bem no fim lá, ou acaba tendo que, não, então aquela porta lá que você me pediu por último e tal, eu não vou te cobrar. Por causa dos outros aí fica defeitinhos complicado. que ficou. Então, é isso que vai assim, o dia a dia vai acontecendo as coisinhas e às vezes o empresário ainda tipo, deu certo, passou, passou, mas talvez é um que não vai te indicar. Então, nós, por exemplo, trabalhamos Sem dúvida. Com o beneficiamento de vidro. Cara, se o nosso espelho for com defeito, o nosso espelho for fora de medida,
talvez a marcenaria lá, a empresa de móveis que está fazendo o móvel lá que contratou nós, beleza, tá certo. Mas aí, agora faz 2 meses que esse cliente não passou mais nada para nós. O serviço que foi feito para ele não ficou no padrão que ele trabalha. Então, muitas vezes, o cliente não reclama, mas para de te comprar. Para de te comprar. Então, isso acontece. Na distribuidora acontecia bastante. Do cliente ficar insatisfeito com alguma coisa, falar para a empresa, e muitas vezes também, esse cliente é chato, esse cliente aí reclama, isso aí é isso mesmo. E eu sempre falei, cara, o cliente que reclama, tu dê atenção para ele. Tu dê atenção, tem aquele que reclama por reclamar, que você conhece, que reclama de tudo? Tem. Mesmo assim, tem que ficar de olho, porque às vezes ele está te falando uma verdade. Então, eu acho que é as pequenas coisinhas que vai acontecendo assim no dia a dia que tem que ir se corrigindo aos poucos para que você tenha sempre indicação. A indicação nas esquadrias hoje cara, é mais do que 60%, 70% de chance de fechamento da obra, porque se você teve indicação, aquele cliente já veio de alguém que ele tem confiança. Veio essa indicação de alguém que ele tem confiança. Então, beleza, você passou um orçamento muito mais alto que os outros. Se você não tivesse a indicação, talvez ele já te descartaria. Mas como você tem a indicação, ele tem preferência em fechar contigo. Então, ele te abre os orçamentos, diz, olha, eu tenho preferência em fechar contigo e tal, mas eu tenho a tanto. Consegue chegar, não consegue? Aí você começa todo aquele estudo. Mas, se você tiver a indicação, se não tiver indicação, às vezes o cliente pega 2, 3 orçamentos e não te dá retorno. Muitos casos, passou o orçamento para o cliente e depois chama no WhatsApp e o cliente nem responde mais. Porque tem aquele que gosta de ficar orçando com 10 empresas, mas tem aquele que orça com 1 ou 2 para ter um parâmetro de preço só e vai naquele foi indicado. Entende? Se a minha indicação ficou 1.000, 2.000 ou 3.000 acima, cara, eu tenho uma indicação. Isso pesa. Não muda nada, né? A questão do preço, né? Agora, em confiança muda tudo, né? A confiança muda tudo. Confiança muda tudo. Como nós temos clientes, e todo serralheiro tem, aquele cliente que só manda fazer, não pede valor, não pede nada. Uma que ele confia que você está cobrando o justo, e outra que ele confia que você vai entregar o que você falou para ele. Nós mesmo tem caso de trabalho que a gente faz que o cliente nem vai olhar o trabalho. A gente manda foto para ele que está pronto, e está pronto, está ok, está tudo certo. Ele sabe que se tivesse alguma coisa saída do controle, ele estaria sabendo, ele teria avisado. Então, o principal, assim, é você trabalhar com qualidade de entrega de produto, cumprir os prazos, né? Isso aí é o principal. E negociar. Né? E se alguma coisa acontecer no meio do caminho, honestidade, cara. Honestidade com o cliente. Diz, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e por isso eu vou poder te entregar amanhã ou depois. E o enrolar o cliente é desgastante. Então, e aí você não consegue se libertar de ir para um próximo negócio porque você está ainda mastigando aquele ali. Você está ainda
com o cliente da obra passada ali te puxando, às vezes tem que tirar a equipe de uma obra que é para te dar lucro para voltar lá, e assim vai. Então, eu acho que quanto mais você conseguir entregar com excelência o que está fazendo, mais vale fechar uma obra por vez, se a tua equipe não dá conta de fazer mais, e você fazer uma e já ter outra engatilhado, e daquela ali você já ter outra, do que fazer 5 ao mesmo tempo e depois ficar 1 mês, 2 fazendo biquinho porque ninguém te indicou para mais nada. Então, eu acho que o maior segredo, e do que eu presenciei, Legal. trabalhei também na distribuidora, que vem bastante conhecimento do chão da fábrica, que eu fiz a parte técnica e também a representação externa. Então, eu viajei bastante, rodei bastante, de vidraçaria em vidraçaria, de esquadria em esquadria. Então, desde uma recepcionista até uma faxineira, cara, tudo isso tem que estar em prol da venda. Tudo isso tem que estar a favor da venda. A faxineira tem que estar sabendo que ela precisa vender esquadria. Ela não está ali só para limpar. Está ali para limpar, para manter organizado. Mas ela tem que saber que se não vender esquadria, porque foram lá mostrar o mostruário e está todo empoeirado, é o trabalho dela manter aquilo ali limpo, um cafezinho passado, uma cadeirinha bonita, para que o cliente se sinta à vontade, para que feche a venda ali e o trabalho dela continue. Então, o financeiro tem que estar a favor do vendedor, tem que estar equilibrando os dois, entrando em acordo. Então, a empresa toda, a produção, eles têm que saber que eles têm que vender. Tem que vender, eles não estão vendendo o produto que eles estão fazendo. Então, o acabamento que ele fizer ali é o que a empresa dele vai entregar. Então, claro, tem gente que é igual o jogador ruim, né? Ele não está preocupado se o time vai cair para a Série B, porque daí ele sai do time ali, vai para outro e o barco que vai para onde vai, né? Então, se tem que se preocupar, e o funcionário, o colaborador, ele tem que saber, cara, se fosse eu comprando esse espelho, eu aceitaria desse jeito? Se fosse a minha janela, eu aceitaria desse jeito? É o mínimo que tem que se perguntar, né? É o mínimo que tem que se perguntar é se você aceitaria. Se eu estivesse pagando esse valor, estaria ok para mim? Não, para mim estaria ok. Então, você fez um bom trabalho. Agora, se nem você compraria a tua janela, o teu espelho, a tua fachada, aí só tem um caminho, né? Só tem um caminho. Então, tem que ser muito criterioso na qualidade. E eu também, acontece comigo que, às vezes, até eu escuto, não, Gustavo, às vezes você torna enrolado uma coisa porque eu fico ali mastigando e tentando achar a melhor solução. Tipo, isso aqui é só chegar e pendurar com um ganchinho. Cara, eu já fico pensando, vou pendurar com ganchinho, mas vai ficar aparecendo o ganchinho. Ou não, isso aqui é fraco, vai cair, vai machucar alguém. Tipo, às vezes, não tem que estar pensando tanto em tanta coisa. Cara, tem que estar pensando em tanta coisa sim. Porque pode acontecer. Pode acontecer. Sim. Então, tem que se preocupar com o que você está entregando. Isso aí eu acho que é o segredo para a empresa evoluir. É você entregar o que você compraria. Isso aí eu acho que se você está entregando o que você compraria, parabéns, não tem erro. Continue fazendo que vai dar muito certo. Perfeito. Até era uma pergunta que eu ia te fazer.
né, para você deixar se tivesse um único conselho de forma técnica para quem quer começar a pegar obras maiores, de repente, a partir de amanhã, de maior porte, eu vou te perguntar qual seria, se é essa mesmo que você acabou de falar, ou tem alguma outra dica que você gostaria de compartilhar aí com esse Gustavo? Cara, se você está pensando em dar aquele passo e de pegar obras maiores, ou às vezes você trabalha só com vidro temperado, quer migrar para a esquadria, que isso acontece bastante. Primeira coisa, estude, entenda o que você vai estar fazendo, busque conhecimento, tem bastante conteúdo gratuito, tem conteúdo pago também, mas vale a pena. Vale a pena porque nenhum dos treinamentos ou cursos que tem por aí hoje é mais caro do que um erro na obra. Então, se você quer dar esse salto, você tem que estar preparado com equipe, você tem que estar preparado psicologicamente e você tem que estar sabendo o que você está fazendo. Na obra de um padrão mais alto ou uma obra maior, de maior volume, não tem tanta margem para você ficar errando. Porque vou fazer uma porta da linha 25, se eu errar um corte de um perfil, eu tenho outro no estoque e é baratinho. Mas se você está fazendo uma obra de alto padrão, você está trabalhando com uma porta da linha 42, você não vai mandar vir perfil a mais para fazer aquela porta. Então, você tem que realmente saber o que você está fazendo. Eu vou cortar aqui, porque aqui vai dar certo. E não ficar na tentativa e erro, porque isso vai custar muito caro. Vai custar muito caro, uma em material, outra no prazo de entrega para o cliente, no acabamento da obra do cliente. Então, eu acho que se você quer evoluir, é com conhecimento e buscar pessoas que vão te ajudar nisso. Acho que eu mesmo já falei, sou muito grato às pessoas que estão sempre me ajudando também. Esse mundo aí me trouxe muitas pessoas ao meu redor aí que conseguem agregar para mim. E isso vai fazendo com que eu possa ir pegando também obras maiores. Eu não tenho aquele receio de pegar uma obra de uma coisa que eu ainda não fiz. Então, apareceu essa obra. Beleza, é uma coisa diferente. Então, primeiro vamos estudar. Vamos se informar. Vou ligar para um, vou ligar para o outro, vou trocar uma ideia com um, trocar uma ideia com outro, vou atrás de alguém que me explique, que me ensine, para que eu chegue no veredito e diga, não, agora eu tenho certeza do que eu vou fazer. Agora, isso aqui para mim era um mistério, agora já não é mais um mistério. E não eu achar que vai fazer de tal forma, comprar o material e começar a cortar e começar a dar errado, e aí vem o prejuízo e vem toda aquela bola de neve. Então, eu acho que se você quer evoluir, primeiro é com o conhecimento, com sabendo o que você vai estar fazendo, e para poder entregar com a qualidade. Porque você conquistou a primeira confiança de pegar uma obra grande. Então, você vai pecar já na primeira, assim? Será que vai conseguir depois entrar em outras obras? Será que essa arquiteta vai te indicar? Será que o dono da obra, que fez uma obra de uma casa de 2, 3 milhões, os convidados dessa pessoa, os amigos, o ciclo de amizade dessa pessoa, geralmente gira em torno de pessoas que também têm esse mesmo poder de construir outras casas de 2, 3, 4, 5 milhões. Então, quando vão lá, vou inaugurar minha casa, vou convidar meus amigos. Cara, as esquadrias é o que vai dar o brilho pro negócio.
Então aí, não, eu fiz com fulano de tal lá, eu fiz com fulano de tal lá. E às vezes você nem sonha, mas tem amigo dessa pessoa que está fazendo um condomínio inteiro. Você não sabe o que gira, o que acontece. Então, por isso que você tem que entregar desde uma portinha pequena, com uma porta grande, uma janela grande, o que você for fazer. Entregue o que você compraria. Entregue o que você compraria. Você faça essa pergunta. Será que eu pagaria 2,5 mil dessa janela? Será que eu pagaria por isso aqui? Então, se você acha que você pagaria, você aceitaria essa instalação na tua casa, aí você pode colocar. Agora, fora disso, se você se agradou, provavelmente você vai agradar o teu cliente também. E aí, ele feliz, ele vai ter que fazer outros negócios. Então, acho que o caminho é buscar, estudar, conhecer. O que nós estamos fazendo hoje aqui nada mais é do que essa troca de ideia, é aprender um com o outro. Vocês também focado no marketing para a esquadria. Então, isso também é muito importante. Não é só a parte do fabricar que tem que ser com qualidade. O marketing também tem que ser com qualidade. Então, tudo vai girando e vai acontecendo que você tem que buscar sempre o teu melhor. Agora, se já vem desde o teu líder que dá para fazer gambiarra, cara, uma que você não vai evoluir nessa empresa. Então, sinto muito também se você está trabalhando com alguém que gosta de gambiarra, gosta de lograr cliente, se sente bem por ter feito alguma coisa que o cliente aceitou, cara, te digo, vai procurar a gente certa para trabalhar. Porque aí sim você vai estar numa empresa que vai estar crescendo, numa empresa que você vai ter oportunidades, porque você pode entrar para varrer o chão de fábrica, começar a passar escovinha, começar a bater cunha, começar a fechar os quadros, começar a montar a janela, passar para a serra, passar para venda, passar para compra, daqui a pouco uma gerência, ninguém sabe até onde você pode ir. Mas se você tiver numa empresa de que ela está fazendo a coisa certa e está evoluindo. Agora, se você já está junto com o cara que ele não se ajuda a crescer, então que para ele o serviço mais ou menos está bom, então se ele se sente bem em cobrar da senhorinha lá um valor absurdo e entregar uma coisa, um serviço mal feito, porque é uma senhorinha desinformada, cara, para mim, eu não consigo. Como tem o lado profissional e tem o lado ser humano. E o Gustavo, ser humano, ele não consegue sair assim, pensando se der um vento, se vai aguentar aquele vidro, se não vai. Então, fazer bem feito o que você está fazendo para viver em paz e dormir em paz e não estar preocupado quando a previsão é de chuva, caso infiltração, né? Acho que esse é o passo para a evolução. Sensacional, Gustavo. Um bate-papo aí que, sem dúvida, vai agregar muito para quem chegou até aqui, né? Um tempo aí bem estendido, mas eu acredito que tem aqui muita informação, né? Ninguém pode negligenciar a informação. E o que foi compartilhado aqui é convivência na prática e que, né, você compartilhou aí com muita maestria, vivencia aí nas empresas que você ajuda e vem ajudando e vem fazendo também, né? Então, eu tenho certeza que foi um conteúdo muito legal, tá?
A gente já está chegando ao fim, então quero estender aqui também os meus agradecimentos. Quero que você compartilhe aí também de forma rapidamente como o pessoal pode te contratar, uma consultoria do Gustavo, como fazer, quais as suas redes sociais de repente, mas estendo aqui meus agradecimentos mesmo por esse tempo que você se dedicou. Sei que não é fácil, corrido, né, em vários projetos, mas sou muito grato e todo mundo que está vendo esse material aqui, não tenho dúvida que também vai ser muito grato por todo o conhecimento que você compartilhou aqui, tá bom? Eu que agradeço, Júnior, essa oportunidade de estar aqui falando contigo, trocando essa ideia, espalhando conhecimento. Então, como eu disse, ninguém sabe tudo, todo dia aprendendo. Então, por isso a gente tem que estar aberto a aprender, tem que estar aberto a absorver isso. Então, quem precisar de uma ajuda, de um auxílio, de uma dica, alguma coisa, pode me chamar. As minhas redes sociais é Gustavo Guarani mesmo, é o meu nome. Pode me chamar ali, entre em contato, tanto como treinamento, orçamento, levantamento de obras, então um suporte aí para a empresa. Cada caso é um caso, cada um é uma situação, cada um precisa de uma ajuda num setor, num momento, ou de um específico perfil, ou de uma específica janela. E eu estou aí à disposição desse mercado, como muitos outros contatos me abrem as portas, eu também gosto de estar com as portas abertas aí para quem precisa desse conhecimento e que eu possa ajudar. Fico muito feliz quando consigo realmente, de fato, ajudar. E quando me fazem perguntas que eu também não sei, eu vou atrás desse conhecimento, busco na minha rede de contato para que eu aprenda e consiga passar para essa pessoa também. Então, só quero agradecer a todos aí e agradecer ao Júnior também, agradecer a todos vocês que ficaram aqui todo esse tempo aí com nós também. Show de bola. Pessoal, não deixe de deixar teu comentário, o que mais chamou a atenção, o que mais você gostou. Se você quer ver um pouco mais sobre determinado assunto que de repente a gente não falou, deixe nos comentários também e compartilhe com aquele teu amigo empresário desse setor, aquele serralheiro, vidraceiro. Sem sombra de dúvida, vamos criar uma corrente de informação nesse nosso mercado. Se cada um fazer a sua parte, nós não estamos aqui para aparecer, o Gustavo não ficou todo esse tempo aqui para aparecer, não é o nosso intuito. Nosso intuito, a nossa missão, de fato, é levar conhecimento, informação para todo o setor. E assim, construir um pouquinho, uma pedrinha aqui, um tijolinho, melhor dizendo, um tijolinho aqui, um tijolinho ali, para que a gente deixe o nosso mercado mais sofisticado, que a gente saia dessa guerra de preço, que foi tanto que a gente falou aqui em diversos momentos. Então, quero que você compartilhe com o teu amigo, faça a sua parte, assim como eu estou fazendo a minha, o Gustavo está fazendo a dele, então faça a sua parte. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Fala, serralheiro, vidraceiro, dono de fábrica de esquadrias. Você chegou até o final desse vídeo? Sem dúvida alguma, você já está em outro nível. E sabendo disso, a Acelera Squad é para você. Nós temos uma operação na qual nós vamos estruturar o seu marketing e também o seu processo comercial para garantir mais vendas e com maior margem líquida. Então, se você quer garantir uma oportunidade, eu preparei um diagnóstico gratuito para você. O link vai estar na descrição desse vídeo. Corre lá e confere. Não deixe de se cadastrar, que um especialista do meu time vai entrar em contato com você para entender o seu momento e lhe dar o melhor caminho. Fechou? Vamos nessa. Até mais.